esqueci de liberar aqui. Então, galera, essa é a quarta aula de física, tá, da semana, ok? Então, eu comentei a última aula rapidinho sobre inclinação de gráfico de distância por tempo, beleza, não precisa falar de novo. Falei que o gráfico poderia variar um pouquinho, tendo a posição inicial, né? Posição inicial igual a, né, com valor diferente aqui. E o último gráfico de movimento uniforme é esse daqui, ok? Beleza, então eu falei sobre o gráfico de movimento uniforme, que é a velocidade constante, é esse carinha aqui, não existe inclinação, né? Basta calcular a área, que é lado vezes lado, é um retângulo. E se eu fizer lado vezes lado, vai ficar velocidade vezes tempo. O que significa isso? Bem, se você olhar para a fórmula, que a única que eu falei até agora, tá? Você vai ver que velocidade, o conceito de velocidade é distância por tempo. Se você quer calcular a distância, basta multiplicar cruzado aqui. Então a distância seria o que? Velocidade vezes tempo. Aí. E o que é velocidade vezes tempo? Distância. Quando você faz lado vezes lado aqui, você multiplica velocidade por tempo. Né? Aqui está em metros por segundo e aqui está em segundo. E se eu multiplicar metros por segundo vezes segundo, vai dar o quê? Metro, que é a distância. Beleza? Bem, eu vou dar a aplicação disso aqui, tá? Então não preocupa não. Eu vou dar uma aplicação aqui. Eu só vou falar de aceleração, vou, mas não é hoje não. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Esse aqui eu já fiz um parecido com esse, eu não vou repetir. Esse aqui é bacana, a interpretação, mas tem aceleração, ainda não. Então eu vou resolver dois exercícios de gráfico, que é esse aqui que é mais interpretação, tá? Mas aí tem um gráfico inclinado aqui, não posso também. Esse aqui também não tem área, esse aqui tá difícil. Esse aqui dá para resolver, tá? Exercício 7. Esse aqui eu vou resolver, beleza? Aí depois eu volto, falo rapidinho sobre movimento variado e resolvo os outros, tá? Porque os outros só tem um trechinho só de uniforme, ó. Só de 10 até 20 que é uniforme. Aqui não é uniforme em momento algum. Aqui só o vermelho é uniforme. E aqui só entre 10 e 80 que é uniforme, tá? É difícil achar exercício que trata só de movimento uniforme usando gráfico, tá? Ele sempre está misturado como esses aqui, ó, tá? Acelerado, constante, retardado, vem tudo no pacote. Beleza. Então vou pegar esse aqui para ilustrar, ele está no livro de vocês aí. Como o e-book não está batendo com material novo, não vai ser o 13, tá, gente? Mas ele está aí. Eu não consegui localizar ele ainda. Então, vamos lá, né? Esse aqui é o seguinte, é um exercício do FMG, é um exercício bacana, tá? Todos são, né? Muito estilo Enem esse da UFMG. Não é aquela coisa, ele é mais sucinto, né? Não é aquele texto gigante, mas a ideia é absolutamente a mesma. Tem muito cara lá dessa universidade que elabora as questões do Enem. Então, duas esferas se movem em linha reta, como você pode observar na figura, e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Então isso aqui está em centímetros. Na figura estão indicadas as velocidades em centímetro também. Então, beleza. Não está precisando transformar por enquanto nada. Né? As velocidades das esferas e as posições que ocupam num certo instante. As esferas irão colidir em qual posição? Né? Então, na verdade, ele está me perguntando qual é a posição de encontro. Resolvi exercícios parecidos com esse, mas eu queria resolver algum aqui só para você ver que eu não ficar só na invenção dos exemplos lá, né? Então, eu vou montar a equação horária para cada um, tá? Eu vou chamar esse cara arbitrariamente de A, vou chamar esse cara de B e vou montar a equação horária, porque se eu quero a posição de encontro, então, obviamente que o encontro bem sucedido aí, né? Tem que ter a mesma posição final, né? Senão não dá certo.
beleza? Tem que ter a mesma posição final. Então, vou montar aqui a equação horária do carinha A, que é a equação horária? Essa daqui, ó, a basicona, tá? Que é posição final, inicial, mais se estiver indo para a direita, menos se estiver indo para a esquerda, velocidade vezes tempo, beleza? Então, posição inicial de A está no 10, fica 10 centímetros mesmo, mas tá tudo em centímetro, né? Então, tá todo indo para a direita, então não precisa se preocupar com o sinal, põe positivo para todo mundo. Velocidade é 5 vezes tempo. Faço o mesmo para o carinha B. Só que a posição dele é 14. Eu vou somar, né? Que a velocidade dele é diferente, é 3 vezes o tempo. Então eu vou igualar as duas equaçõezinhas aqui, né? Posição final de A é igual a posição final de B. Então igualando isso aí vai ficar 10 mais 5 t. Tem que ser igual a 14 mais 3t. Então, deixando as incógnitas todas de um lado aqui, passando 3 para cá vai ficar menos. 14 deixa quieto do outro lado, menos 10. Então, vai ficar 2t, que é igual a 4. Eu vou levar 2 segundos, né? O carinha A vai levar 2 segundos para alcançar o da frente. Tá certo? Então, esse aqui é um resultado parcial aí. Beleza? Então, e o que falta? Achar o que perguntou, né? Que é o mais importante aí. Que é qual é a posição. Eu jogo em qual equação? Qualquer uma, né? Jogar na primeira aqui. Vou jogar aqui mesmo, né? Alguém já fez aí? Já achou quanto? Então, que é a posição final de A, que é a mesma de B, vai ser 10 mais 5 que multiplica 2. Então, eu vou descobrir que a posição final é 20. Posição final, 20 Centímetros. centímetros. Letra C. C, C. Então, letra C. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Não é? Só falar, galera. Só falar. Tranquilo. Bem, teoria é difícil, tá? Eu tenho que falar mais um pouco para poder conseguir é, resolver mais alguns exercícios, tá? Aquele exercício que eu acabei de fazer, ele vai virar uma tarefa, tá? Eu vou resolver vários outros e vou escolher alguns e vira uma tarefa, tá certo? Que é cada tarefazinha, mesma coisa do ano passado. Cada tarefazinha tem dois, três exercícios que você tem que resolver e me entregar, ok? Então tá aí. Bem, eu vou começar a falar de aceleração, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. Tem umas perguntas que são simples e parece até bobo e irrelevante, mas por que que eu acelero alguma coisa, né? O meu objetivo é mudar a velocidade, é aumentar ou diminuir a velocidade de alguma coisa, né? Então, no movimento uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? E eu não tenho aceleração no movimento uniforme, beleza? Mas no movimento variado, eu tenho. E o melhor exemplo de movimento variado, tá? É justamente o de queda livre. Então, eu não vou explicar movimento variado, tá? Todo para vocês, para depois ir lá e explicar queda livre, tá? Eu já vou explicar queda livre. Já vou explicar uma esferazinha caindo, tá? Já vou explicar uma esferazinha caindo. Já vou falar de uma esfera caindo. Que eu já faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo de queda livre e falo de movimento variado. E é o melhor exemplo que tem é esse aqui. Tá certo? É o melhor exemplo que tem. Aí depois eu aprofundo um pouquinho mais, falo de resistência do ar, essas coisas todas, tá? Tem hora que não dá pra dar a impressão que eu tô correndo, mas não dá pra entrar em detalhes porque falta muito conceito ainda para ser falado. Tá? Então vou considerar que eu vou soltar essa esfera e ela vai partir do repouso, tá?
E ela não vai ficar aí a vida toda. Opa. Ela não vai ficar aí a toda porque existe duas coisinhas importantes aqui. Existe uma força. Eu sei que eu não cheguei em leis de Newton, mas eu estou falando com o terceiro ano, então eu posso explorar mais. Eu tenho uma força gravitacional, né? Porque o terceiro ano já viu isso. Eu tenho uma força gravitacional. Porque senão eu ia soltar essa esfera e ela ia ficar aí. Então eu tenho uma força gravitacional que vai impulsionar isso aí, vai mandar esse negócio aqui para baixo, tá? Não coloquei não, mas faz de conta que aqui é a Terra. Né? A legenda é mais importante do que meus desenhos. Então, força gravitacional. Gravitacional. Tá ok? E daí, Carlos? Qual que é a consequência dessa força gravitacional? Uai, graças a ela vai surgir um G. Todo mundo fala, o que, que acontece com a gravidade? Então esse G, tá? Que vai surgir ali, graças a essa força, porque a força atua no Como que Mzinho. se chama, Carlos? Esse Gzinho, Não, a matéria. eu ainda estou em cinemática. Ah, tá, entendi sua pergunta. Queda livre. Tá Obrigada. dentro do capítulo um, tá? Mas eles gostam de falar sobre movimento uniforme, variado, para depois falar de queda livre. Eu acho que é o melhor exemplo de queda livre é esse. O melhor exemplo de movimento variado é esse de queda livre. Acho que não tem exemplo melhor. Não tem exemplo melhor, tá? Então tá dentro do capítulo aí, do capítulo um. Então esse G, que graças a essa força existe, é o que a gente tem mania de chamar de gravidade. Ah, é a gravidade, é culpa da gravidade. Eu fico mais velho, minha orelha parece ficar maior, ah, é a gravidade que tá puxando para baixo. Minha pele desidrata, eu fico com ruga, ah, é a gravidade que tá puxando a pele para baixo, mas é mesmo. Então, é a gravidade. O que é a gravidade? Gravidade é uma aceleração. Você conhece o valor dessa aceleração? E ela é. Eu não vou colocar 10 metros por segundo ao quadrado, não. Por quê? Porque não existe tempo ao quadrado. Né? A gente fala 10 metros por segundo ao quadrado porque, na verdade, eu estou falando que o G é uma variação de velocidade. Tudo que muda, gente, leva um tempo. Você leva um tempo para mudar. Então, falar 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que falar 10 metros por segundo. Então, o que é aceleração, na verdade? Bem, o melhor conceito, tá, de aceleração é como se eu estivesse medindo uma taxa de variação de velocidade. É uma taxa de variação de velocidade. Ah, não cabe aqui. É uma taxa de variação de velocidade. Taxa de variação. Tá ok? De velocidade. Tá, o que significa isso? Que a cada um segundo, essa minha velocidade vai variar. Então aqui eu coloquei ele partindo do repouso. Velocidade zero, inicial, né? Velocidade inicial zero. Foi abandonada, ok? Pouquinho depois, eu vou ter a minha esfera aqui, ó. Um pouquinho mais abaixo aqui, tá certo? Vou ter ela em uma outra posição um pouquinho mais distante aqui, tá? E a próxima eu já vou colocar quase batendo no chão aqui, ó. Praticamente batendo no chão, beleza? E aí eu vou desenhar o que está acontecendo aqui. A força-peso, gente, ela vai atuar a vida toda, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então não preciso ficar representando porque eu não estou falando de leis de Newton. O G também vai ficar o tempo todo atuando, o tempo todo. Então eu vou representar a velocidade, tá? Então aqui eu não tinha, aqui eu passo a ter. Suponhamos que aqui, essa velocidade aqui é de 10 metros por segundo. Por quê, cara? Porque você quis? Não.
aqui era no instante inicial, 0 segundo, aqui é 1 segundo depois, e aqui são 2 segundos depois, e aqui são 3 segundos depois. Então, a cada segundo a minha velocidade aumenta 10, então aqui minha velocidade já é 20, ok? E aqui embaixo minha velocidade, estou quase batendo aqui, tá, gente? Quase. Aqui minha velocidade é 30. Não bati ainda não, tá? Estou quase batendo. Já é 30. Então comecei de. O bom de saber a aceleração, tá? Nossa, é uma coisa do zoom que fica aparecendo aqui o tempo todo. O bom de saber qual que é a aceleração, tá? É justamente isso. Eu evito fazer várias contas, né? Porque ela me diz que a velocidade aumenta 10 a cada 1 segundo. Né? Já me falou a taxa de variação, tá? Já me falou qual que é a taxa de variação da velocidade, como que ela muda. Então eu já resolvi minha vida aqui. Já sei velocidade inicial. Se levou 3 segundos para cair, eu já sei que é 30. Se levou 4 segundos, eu já sei que é 40. E assim por diante. Aí na hora de subir, Carlos, a mesma coisa, tá? Então eu vou por etapa, tá ok? Porque tem uma vez que eu tentei fazer de uma vez aqui, não deu certo. Gerei muita dúvida, tá? Então, é, eu vou tentar representar isso aqui em um gráfico, tá? Ou até mesmo fórmula. Quer fórmula? Vamos falar de fórmula. A hora que eu tampo o negócio, eu preciso dele. Vamos falar de fórmula, então. Aqui eu acabei de falar que a aceleração, só que você conhece, é o G. Ela é variação de velocidade por tempo, certo? Então tá aqui. Carlos, Oi, a aceleração é igual à gravidade? exatamente. Exatamente. Tá. A vantagem da gravidade é que eu já sei o valor dela. Mas a leitura que eu devo fazer é justamente entendê-la como uma gravidade, né? Entendê-la como uma gravidade. Então a minha fórmula, na verdade, aqui, vocês vão ver aqui que eu vou usar muito, no lugar de ΔV eu ponho velocidade, né? É variação da velocidade. Então, velocidade vai ser velocidade inicial, mais ou menos, aparece o mais ou menos de novo agora, só que aqui tem outro valor esse mais ou menos. O mais ou menos na frente da velocidade, ele tem um significado diferente desse mais ou menos aqui. Esse mais ou menos ele está na frente da aceleração. O que é aceleração? Variação de velocidade. Então, esse mais ou menos implica em aumentar a velocidade, ou seja, acelerado, que foi o que aconteceu Carlos, e que aqui. página que tá isso? Qual página? A página, eu posso te passar depois direitinho, que é de cabeça aqui, eu não sei não. Tá certo? Tá logo no início aí. Então, Ok, é. obrigada. Nada. Então o que que acontece? Nossa, deixa eu ver, acho que eu. Beleza. É. Vamos lá. Então tá aqui. Beleza? Anotar, eu anotei, foi só isso aqui mesmo. Então, esse mais ou menos já tem um significado diferente daquele mais ou menos lá que eu discuti antes, o mais ou menos na frente da velocidade. Aqui é um exemplo de acelerado. Se é Mas, acelerado, é retardado. exatamente. Se eu usar o menos, aí eu já estou falando do contrário. Você jogar a esfera para cima, aí você já está falando de movimento retardado. Ok? Então agora eu vou tentar entender o gráfico só dessa daqui, pelo Ô, menos um Carlos, dos gráficos. ali Oi. é aceleração igual a variação da velocidade, variação do tempo. É variação da velocidade igual a V menos VO? Isso, ou letra, né? V final é igual a V inicial mais ou menos a vezes T. Vou construir pelo menos o gráfico da velocidade, que é o mais fácil de construir aqui, beleza? O da velocidade. Vamos só para a gente pegar o início, velocidades em metros por segundo, em função do tempo. Para essa situação que vocês estão vendo aqui, ó. Então o que está acontecendo com a velocidade? Ela está saindo do zero e indo até 30. Então, já que eu já sei os valores,
ela está fazendo isso aqui, está saindo do zero e indo até 30. Vou deixar de verdinho para ficar igual. Só isso. Tá certo? Se eu fosse né, olhar passo a passo aqui, né, pegaria intervalos iguais aqui, só para ficar na escala, e vai variando aqui, bonitinho, né? 10, que foi o que aconteceu lá, 10 em 1 segundo, 20 em 2 e 30 em 3. Só isso. Esse seria um gráficozinho, vocês viram lá, uma equação, se for olhar, não tem nada ao quadrado aqui, é uma equação de primeiro grau, tá certo? Uma equaçãozinha de primeiro grau, então é uma retazinha aqui. Tranquilos? Então é só isso. O que muda é justamente isso aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Bem, então, se tá todo mundo tranquilo, pode apagar? Pode. Ótimo. Pode, né, galera? Então, beleza. Então, não vou armar um raciocínio muito grande aqui não, senão eu não concluo ele, tá? Mas se eu fizer jogar essa esfera, vou jogar essa esfera agora pra cima, tá? Vou jogar essa esfera pra cima aqui, tá? Pra ver o que que acontece. Se eu jogar essa esfera pra cima, aí eu já vou ter que inverter um pouco a brincadeira e vou ter que exercer uma força aqui jogando ela pra cima, tá certo? Deu certo não, foi mal. Vou ter que jogar ela pra cima aqui, tá? E vou ter que exercer uma força aqui para ela subir. Então agora ela vai subir com velocidade. Então agora, como ela vai subir com velocidade, ela começa a ter grandes espaços aqui, depois ela vai diminuindo a velocidade e vai aproximando aqui, até ela chegar no ponto mais alto. Depois que ela chegar no ponto mais alto, ela volta. O que é isso? Quando ela voltar no ponto mais alto aqui, ela volta. Então eu vou fazer aqui do lado, só para ficar mais fácil de entender, que na mesma altura agora ela vai começar a voltar. Tá? Ela aumentou um pouquinho de tamanho sem querer, tá? Vai dar problema. Quando começa a falhar assim, pode saber. Então vou apelar aqui. Então o que que acontece? Agora ela vai voltar. Ok? Então ela vai voltar, agora está voltando. Então agora ela volta até bater aqui no chão de novo. Beleza? Vamos representar esses vetores direito aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi jogar ela para cima. Tá? Joguei ela para cima com velocidade. Vou jogar ela com uma velocidade aqui de 30. Vai dar certo. 30 metros por segundo. Isso em 0 segundos, no início. Primeira coisa que eu fiz. Depois de 1 segundo, ela vai cair para 20. Ok? Depois de mais 1 segundo, ela vai cair para 10. Até ela chegar no ponto mais alto. Né? Depois de mais 1 segundo, ela cai para 0. Agora ela vai voltar. Ela vai voltar porque ela está no ponto mais alto com a velocidade de 0, né? 0 metros por segundo aí. Então agora ela vai voltar. Como ela vai voltar, depois de. Lá em cima ela está no 3 segundos. É um instante ali, né? Aí ela vai voltar. Depois de 1 segundo. Ela tem uma velocidade de 10. Aí eu pergunto. Se eu considerar que subindo é positivo, então agora vai ter que ser negativo. Tá voltando. Tá? Vou pelo menos armar aqui. Então eu estou considerando que subir, tá? Que subir é positivo.
é arbitrário isso, tá? Se você quiser fazer diferente aí, tá? Você pode fazer. Aí depois você manda o gráfico aí que eu te falo, você vai ter que encontrar o contrário de mim. O contrário, em vez do meu gráfico às vezes é descendo, o seu é subindo, tá? Mas aí você manda aí que eu confiro para você. Depois de mais um segundo, ou seja, 5, ele ganha mais 10. Ué, cara, mas tá negativo. É, o negativo na frente da velocidade é só para falar para onde que ela tá indo. Antes ela estava subindo, agora ela está descendo, né? Depois de mais um segundo, ou seja, 6, então foram 3 segundos para subir, 3 segundos para descer, ela está com menos 30. Ótimo, não tem resistência do ar. Ela saiu daqui com 30 e voltou com menos 30. Ela gastou 3 segundos para subir, 3 para descer, certo? E a minha velocidade foi, aqui no caso, foi diminuindo, né? Que já está bem piquititica. E lá em cima ela não tem, que é a altura máxima dela, ela não tem velocidade nenhuma, né? Senão ela não ia voltar nunca, na altura máxima dela. Ok? Aí, ela inverte o sentido. Aqui não tem velocidade, perdão. Aí ela inverte o sentido da velocidade e volta para sua mão. E aqui ela está prestes a bater no chão. Agora, outra coisa que aconteceu aqui. O tempo todo, vou até fazer aqui do lado, o tempo todo sua aceleração ficou apontada para onde? Para baixo. Até destaquei seu G aqui, para baixo. Então, se você arbitrariamente chamou que quem está para cima é positivo, então sua aceleração vai ser negativa. Ok? Sua aceleração vetorial, né, o vetor, vai ser negativo. É arbitrário esse referencial, tá? Isso aqui foi um referencial adotado, ok? Então, na hora que você está subindo, opa, na hora que você está subindo, a sua aceleração, tá? Ela tá, vou desenhar só aqui, ó. Vou desenhar aqui e aqui, tá? Não vou desenhar nos outros, mas lógico que todos têm aceleração. O tempo todo sua aceleração está apontando sempre para o mesmo lado. Então veja bem, na subida, tá? Na subida, a sua aceleração está contrariando a velocidade, mas na descida não, tá ok? Então quer dizer que na subida, como está contrariando, meu movimento é retardado. E na descida, escreve direito, Carlos Magno. E na descida está ajudando, favorável à velocidade. Então o movimento é acelerado. Concordam? Sim. Concordo, né? Então tá, vou continuar analisando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Mudar um pouquinho o olhar aqui. Na subida, a minha velocidade foi considerada como positiva. Quer dizer o quê? Só que está subindo. Tá? Mas a minha aceleração, como estava contrariando, foi considerada negativa. Quando os sinais são contrários, o movimento é retardado. Sinais contrários. Ok? Sinais contrários. E na descida, tava todo mundo para baixo todo santo ajuda. Então tá todo mundo para baixo. A minha velocidade mudou, porque a minha aceleração não mudou não. Minha velocidade que mudou. Como a minha aceleração é da gravidade, depende do planeta, ela não muda não. Se você uma hora adotar ela como sendo negativa, ela é negativa até acabar o exercício. Ok? Então, sinais iguais. Sinais iguais. O que eu estou querendo dizer com isso? Iguais. Que o sinal da velocidade só quer dizer para que lado que está indo. Se está subindo, se está descendo, está para a direita ou para a esquerda. O da aceleração significa que está tendo uma variação
de aceleração lá, mas também sozinho não quer dizer nada não, tá? É porque você adotou que para baixo não vai ser positivo, né? Você adotou que para cima que é positivo. Então sua aceleração é negativa porque ela está contrariando o seu referencial, né? O seu referencial. Isso aqui é referência. Referencial. Certo? Beleza, Carlos. Beleza. Mas, quando você tem os dois, aí você pode concluir. Nossa, isso aqui eu vou fazer exercício. Muito exercício. Quase todo exercício pergunta isso aqui. Agora, quando você tem os dois, aí você pode concluir sobre o movimento. Aí dá para classificar o movimento. O que é isso? Falar se é retardado ou se é acelerado. Dá para classificar o movimento. Por que eu estou falando isso? Porque você vai cansar movimento. Porque você vai cansar, tá? No bom sentido, que não dá para cansar de física. Você vai cansar de ver, a velocidade é negativa, então é retardado. Não, não dá para saber disso. Não. A aceleração é negativa, então é retardado. Não, não dá para saber não. Entendeu? Não dá para saber nada só com o sinal de um deles, não. Ok? Não dá. Eu preciso do sinal dos dois para classificar. Se eles estão contrariando, é retardado sim. Se eles estão favoráveis, podia ser os dois positivos, cara? Podia. Podia sim. Beleza? Então, o que manda é os dois. Beleza? Aí na próxima aula, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir alguns gráficos aqui, tá? Quais? Todos. Eu quero todos, eu quero de velocidade, aceleração e aceleração. Todos, eu quero todos. Aceleração, velocidade e distância, tá? Então, já vou deixar no jeito aqui, beleza? Tá? Então, eu já vou colocar aqui, tá? Então, eu vou falar da que pode ser aceleração, metros por segundo ao quadrado em função do tempo, né? Todo mundo aí em função do tempo, tá? Todo mundo aí em função do tempo. Aí isso aqui pode ser a velocidade, né? Vou analisar a velocidade durante a subida e a descida, tudo, e aqui a distância, tá? Eu vou conseguir concluir muita coisa, inclusive aqui, tá? Muita, porque a altura é diferente, tá? A altura é diferente de deslocamento, que é diferente de distância percorrida. Beleza, galera? Então, até mais.